Ela só queria alimentar a filha e acabou mudando a vida de todos ao seu redor. Ele só queria manter a ordem e descobriu o que realmente importava. Uma sala de reunião virou cenário de um amor improvável, e um gesto materno foi o início de uma revolução silenciosa. Antes de conhecer essa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que aquecem o coração. Naquela manhã em que o destino teceu seus fios mais intrincados, ela despertou antes mesmo que o sol ousasse espiar pela fresta da janela, antes que o despertador de seu celular, um aparelho antigo e remendado, pudesse sequer vibrar. Era um hábito, quase um reflexo condicionado pela maternidade e pela necessidade de antecipar cada segundo de um dia que prometia ser longo. Ao seu lado, no berço improvisado com caixas de papelão e cobertores macios, sua pequena Aurora dormia um sono profundo, os punhos cerrados sobre o rosto rosado, um suspiro leve escapando dos lábios miúdos como a melodia mais doce que já havia ouvido. A visão daquele cantinho modesto, mas repleto de carinho, era um testemunho silencioso do esforço de uma mãe que, mesmo com tão pouco, movia céus e terras para oferecer conforto e segurança à sua única filha. Ela se levantou com a suavidade de uma pluma, para não perturbar o sono da bebê. O chão de cimento frio sob seus pés descalços a lembrava da realidade, mas o calor que emanava do pequeno corpo de Aurora era o suficiente para aquecer sua alma. Na cozinha, um fogão de 2 bocas e uma chaleira enferrujada aguardavam o ritual matinal. Preparou o café preto, forte e sem açúcar, o amargor na boca contrastando com a doçura da esperança que carregava no peito. Enquanto a água fervia e o aroma do café se espalhava pelo pequeno cômodo, ela revisava mentalmente a lista de afazeres do dia, uma rotina exaustiva que se repetia há meses, desde que Aurora viera ao mundo e a vida de sua mãe, antes já desafiadora, ganhara um novo e avassalador propósito. Com a xícara fumegante na mão, sentou-se na beirada do colchão, observando a filha. Cada traço de Aurora era uma promessa, um lembrete do porquê ela lutava. Os cabelos finos e escuros, os cílios longos que repousavam sobre as bochechas cheias, a boquinha entreaberta em um sorriso inconsciente. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma determinação renovada. Ela era a força motriz, o motor que a impelia a seguir em frente, a enfrentar cada obstáculo com a cabeça erguida. Depois de beber o café, arrumou a bolsa da pequena com a precisão de um cirurgião. Fraldas limpas, pomadas para assaduras, 2 mamadeiras esterilizadas e cheias de leite, um paninho de boca e um pequeno brinquedo de pano, já um pouco gasto, mas que Aurora adorava. Cada item era essencial, cada detalhe planejado com antecedência. A vida de mãe solo, sem rede de apoio familiar por perto, exigia uma organização impecável, uma mente sempre um passo à frente. Com a bolsa pronta, o coração apertado pela iminente separação, ela levou Aurora até a casa da vizinha, Dona Lúcia. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, Dona Lúcia era um anjo em sua vida, uma avó emprestada que a ajudava com carinho e afeto desde o nascimento da menina. A cada manhã o ritual se repetia. Um abraço apertado, um beijo na testa da bebê, palavras de encorajamento e a promessa de que tudo ficaria bem. A confiança em Dona Lúcia era um bálsamo para sua alma, permitindo que se concentrasse no trabalho sem a angústia constante. A caminho da empresa, pedalava sua bicicleta velha sob a brisa fresca da manhã. O vento em seu rosto era um lembrete da liberdade que ainda possuía, mesmo que por breves momentos. As ruas ainda despertavam, o trânsito era leve e o sol começava a dourar os topos dos prédios. Repetia mentalmente a lista de tarefas do dia: limpar os andares, organizar salas, evitar distrações. A rotina de faxineira era árdua, mas ela a abraçava com dignidade. Cada metro pedalado era um passo em direção a um futuro melhor para a Aurora. O prédio envidraçado da empresa se erguia imponente contra o céu azul, um gigante de aço e vidro que parecia tocar as nuvens. Era um símbolo de poder e riqueza, um mundo de contrastes em relação à sua própria realidade. Ao entrar, o ar-condicionado gelado a envolveu.
Um choque térmico que a despertava ainda mais. No saguão, recebeu um bom dia cordial da supervisora, Dona Márcia, uma mulher de meia idade com olhos gentis que conhecia bem suas lutas e a tratava com respeito, algo raro em ambientes tão hierárquicos. Dona Márcia sabia que por trás do uniforme simples havia uma força inabalável. Subiu de elevador até o último andar, o coração batendo um pouco mais forte. Era ali que ficava a sala mais luxuosa do edifício, o Santuário do Poder, a sala do CEO. Um espaço silencioso, com janelas imensas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, móveis de design que exalavam sofisticação e obras de arte caras adornando as paredes. O contraste entre sua vida e aquele ambiente era gritante, mas ela não se deixava intimidar. Pelo contrário, cada canto daquela sala era limpo com dedicação, como se cada gesto fosse uma prece silenciosa por dias melhores, por um futuro onde Aurora pudesse ter tudo o que ela não teve. Ela começou seu trabalho, movendo-se com agilidade e discrição. O pano úmido deslizava sobre as superfícies de madeira polida. O aspirador de pó zumbia suavemente sobre o tapete persa. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe dali, voando para a Aurora, para o sorriso da vizinha, para as contas a pagar e os sonhos a alcançar. Ela era uma engrenagem essencial naquele gigante corporativo, invisível para a maioria, mas fundamental para o seu funcionamento. E naquele dia, sem que ela soubesse, a engrenagem estava prestes a girar de uma forma que mudaria tudo. O silêncio daquela sala, tão imponente e solitário, guardava o segredo de uma reviravolta que estava prestes a acontecer, uma que transformaria não apenas sua vida, mas a de muitos outros também. Ela continuava seu trabalho na sala luxuosa, o ritmo dos movimentos quase hipnótico, uma dança silenciosa entre o dever e a esperança. Os raios de sol, agora mais fortes, entravam pelas janelas imensas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, como pequenos segredos revelados. A vista da cidade lá embaixo, um mar de prédios e carros, parecia distante, pertencente a outro mundo. O cheiro de limpeza misturava-se ao aroma sutil do café que ela havia preparado mais cedo, uma fragrância que a ancorava à sua realidade, à sua luta diária. Em sua mente, a Aurora brincava, sorria, dormia. Era a imagem que a mantinha firme, a melodia que embalava seus pensamentos enquanto a vassoura varria o chão e o pano limpava as superfícies reluzentes. O silêncio quase palpável foi abruptamente quebrado pelo toque estridente de seu celular, um som que ecoou pela sala vazia como um grito. Seu coração deu um salto no peito, um pressentimento gelado percorrendo sua espinha. Era Dona Lúcia. Atendeu, a voz embargada pela apreensão. Do outro lado da linha, a voz da vizinha, geralmente calma e serena, estava tingida de preocupação. Minha filha, a Aurora não para de chorar. Não aceita a mamadeira de jeito nenhum, já tentei de tudo. Estou aflita. Ela está há horas assim. O mundo ao seu redor pareceu desabar. A imagem da filha, que antes era um bálsamo, agora se transformava em um tormento. O desespero materno, um instinto primal e avassalador, tomou conta de cada fibra de seu ser. As mãos tremeram. O pano de limpeza escorregou de seus dedos. Aurora, sua pequena e indefesa Aurora, estava sofrendo. A culpa a atingiu como um raio, a sensação de impotência esmagadora. Como poderia estar ali tão longe enquanto sua filha precisava dela? Sem pensar duas vezes, a voz embargada pela urgência pediu a Dona Lúcia que trouxesse a bebê imediatamente até a empresa. Não havia tempo para explicações, para burocracias, apenas a necessidade de estar perto de sua filha, de acalmá-la, de alimentá-la. Desligou o telefone e correu para fora da sala, o coração batendo descompassado. Encontrou Dona Márcia, a supervisora, no corredor, com uma expressão de preocupação no rosto. Dona Márcia, por favor, minha filha, ela não está bem. Preciso amamentá-la. A Dona Lúcia está trazendo ela para cá. Dona Márcia, que já havia testemunhado tantas batalhas silenciosas daquela jovem mãe, não hesitou. Seus olhos gentis se encheram de compreensão. Calma, minha filha. Vamos dar um jeito. O chefe está fora da cidade, só volta amanhã. Podemos usar a sala dele.
É a mais reservada, ninguém vai incomodar vocês. A sugestão foi um alívio, um fio de esperança em meio ao caos. A sala do CEO, que minutos antes era apenas um local de trabalho, agora se tornava um refúgio, um santuário de privacidade para um momento tão íntimo e essencial. A espera foi uma eternidade. Cada minuto parecia se arrastar, a ansiedade crescendo a cada segundo. Finalmente, o som familiar do elevador se abrindo no andar, e lá estava Dona Lúcia com Aurora aninhada em seus braços, o rostinho vermelho e inchado de tanto chorar, os soluços ainda sacudindo seu pequeno corpo. A visão partiu seu coração. Pegou a filha nos braços, sentindo o calor do corpo miúdo, o cheiro de bebê que tanto amava. Entrou na sala do chefe, sentou-se na poltrona de couro macio e desabotoou o uniforme, expondo o seio. A cena era de ternura absoluta, um quadro de amor materno em seu estado mais puro. Aurora, desesperada de fome, encontrou consolo imediato no colo da mãe. O choro cessou, substituído por pequenos e vorazes ruídos de sucção. O alívio inundou-a, uma onda de paz que a envolveu por completo. Dona Márcia, com a discrição e a lealdade que a caracterizavam, montava guarda no corredor, garantindo que ninguém as importunasse. Tudo parecia sob controle, um oásis de normalidade em meio à agitação do dia. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos. O som do elevador, que antes havia sido um anúncio de salvação, agora quebrava o silêncio novamente, de forma inesperada. Um som grave que não era o de Dona Lúcia. O coração dela gelou. Dona Márcia, do lado de fora, fez um movimento brusco, um sinal de alerta que ela não conseguiu decifrar a tempo. A porta da sala, que havia sido deixada entreaberta para permitir a entrada de ar, se moveu lentamente. O dono da empresa, o Sr. Fernando, que havia decidido antecipar seu retorno de viagem por conta de um imprevisto de última hora, apareceu sem avisar. Seus olhos, acostumados a ver a supervisora em seu posto habitual, estranharam a presença de Dona Márcia à porta de sua própria sala, com uma expressão de surpresa e um leve desconcerto. Ele franziu a testa, a curiosidade superando qualquer outra emoção. Sem prever o que encontraria, o Sr. Fernando empurrou a porta e entrou. Seus olhos varreram o ambiente, esperando encontrar uma invasora, um problema a ser resolvido. Mas o que viu não foi uma ameaça nem uma transgressão. Foi uma mãe em pleno gesto de amor, embalando sua filha ao peito, o rosto sereno e os olhos fechados, em um momento de pura conexão. A luz do sol, que antes iluminava apenas a poeira, agora banhava a cena com um brilho quase etéreo, transformando aquele momento corriqueiro em algo sublime. Ele não gritou, não repreendeu. Suas palavras, quando vieram, foram um sussurro quase inaudível, um pedido suave para que ela continuasse. Permaneceu ali à porta, observando a cena em silêncio, com olhos marejados, como se testemunhasse algo sagrado, uma epifania que o atingiu em cheio. Aquele homem acostumado a lidar com números, estratégias e poder, via agora a essência da vida, a vulnerabilidade e a força de um amor incondicional. Fez perguntas suaves, a voz rouca pela emoção contida. Elogiou a bebê, tocou a pequena mão de Aurora com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo. Ali, naquele momento, o chefe viu algo que sua carreira inteira nunca havia lhe mostrado. Propósito. Um propósito que transcendia lucros e balanços, que falava diretamente à alma. E ela, alheia à profundidade da transformação que acabara de iniciar, apenas continuou a alimentar sua filha, o peito cheio de leite e o coração, agora, de uma estranha e inesperada calma. Nos dias que se seguiram àquele encontro inesperado na sala do CEO, o Sr. Fernando não conseguiu esquecer a cena que testemunhara. A imagem da jovem mãe, com a filha aninhada em seus braços, amamentando com uma ternura tão crua e verdadeira, havia se gravado em sua mente de uma forma que anos de reuniões de diretoria e negociações milionárias jamais conseguiram. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele tivesse visto a vida em sua forma mais essencial, desprovida de artifícios e ambições corporativas. Aquela visão havia despertado algo profundo dentro dele, um eco de humanidade que parecia ter adormecido sob pilhas de relatórios e planilhas.
Ele se pegava divagando durante as reuniões, seus pensamentos voando para a faxineira e sua bebê. A eficiência e o pragmatismo que o caracterizavam deram lugar a uma curiosidade incomum. Queria saber mais sobre aquela mulher, sobre a história por trás daquela cena. Discretamente, sem levantar suspeitas, começou a fazer perguntas. Primeiro, a dona Márcia, a supervisora, que, com a lealdade de sempre, compartilhou o pouco que sabia. A funcionária era uma mãe solo, batalhadora, que morava em um bairro humilde, mas próximo à empresa, para facilitar a locomoção. Era dedicada, pontual, e suas avaliações de desempenho sempre estavam entre as melhores. Nunca havia um atraso, uma falta, uma reclamação. Era um exemplo de resiliência. As informações, embora escassas, foram suficientes para alimentar a admiração do senhor. Fernando. Ele percebeu que aquela mulher, cujo nome ele ainda mal conhecia, representava a espinha dorsal de sua empresa, a força silenciosa que fazia tudo funcionar. E, ao mesmo tempo, representava a vulnerabilidade de tantos outros, a luta diária de quem buscava conciliar a vida pessoal com as exigências de um mercado de trabalho muitas vezes cruel. Foi então que uma ideia ousada começou a germinar em sua mente. Uma ideia que, para muitos, pareceria descabida, até mesmo absurda, vinda de um CEO tão focado em resultados. A empresa estava passando por um processo de reestruturação de benefícios, um projeto complexo que visava otimizar os custos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Ele havia contratado consultores caríssimos, mas sentia que algo estava faltando, uma perspectiva real, vinda de quem vivia as dores e as necessidades do dia a dia. E quem entenderia melhor as dores dos trabalhadores do que alguém que as vivia todos os dias na pele, com a responsabilidade de uma vida pequena em seus braços? A resposta era óbvia. Ele decidiu que convidaria a faxineira para colaborar no projeto, não como uma consultora, mas como uma voz, uma representante da base, alguém que traria a realidade para a mesa de discussões. Era um risco, sim, mas ele sentia que era o caminho certo. No dia seguinte, a supervisora Dona Márcia a chamou em sua sala. O coração dela apertou. Seria uma repreensão? Uma advertência por ter usado a sala do chefe? Ela se preparou para o pior, mas Dona Márcia sorriu. Um sorriso que continha uma mistura de surpresa e orgulho. O senhor Fernando quer conversar com você, na sala dele. Com as pernas bambas, ela subiu novamente ao último andar. A sala, que antes fora um refúgio de ternura, agora parecia um tribunal. O senhor Fernando a esperava de pé, ao lado da imensa janela. Ele a cumprimentou com um sorriso gentil, um contraste com a formalidade que esperava. A conversa foi direta, mas surpreendentemente acolhedora. Ele elogiou sua dedicação, mencionou a cena com Aurora com uma sensibilidade que a deixou sem fala. E então fez a proposta. Eu gostaria de convidá-la para integrar a equipe do projeto de reestruturação de benefícios da empresa, disse ele, a voz firme, mas sem qualquer tom de superioridade. Precisamos de alguém que compreenda as necessidades reais dos nossos colaboradores, alguém que viva a realidade que muitos de nós aqui em cima não enxergamos. Acredito que sua perspectiva seria inestimável. Ela ficou em choque. A proposta era tão inesperada, tão grandiosa, que parecia um sonho. Uma faxineira em um projeto estratégico da empresa era algo que nunca havia sequer ousado sonhar. Hesitou por um momento, a insegurança a corroendo. Seria capaz? Teria o conhecimento necessário? Mas então, a imagem de Aurora veio à sua mente. Por ela faria qualquer coisa. Aceitou hesitante, mas com uma chama de esperança renovada no olhar. O novo papel, no entanto, causou um desconforto imediato no ambiente de trabalho. A notícia se espalhou como fogo, distorcida e amplificada pelos corredores. Como uma faxineira sem formação superior poderia ser convidada para um projeto tão importante? Os murmúrios começaram, primeiro em sussurros, depois em comentários mais abertos. Olhos curiosos a seguiam, sorrisos forçados a cumprimentavam. Uma colega mais antiga na empresa, que sempre a olhara com um misto de superioridade e inveja,
foi a principal propagadora das insinuações. Maria, uma mulher amarga e ressentida com a própria estagnação profissional, começou a espalhar que ela só havia subido por estar envolvida com o chefe. As palavras, carregadas de malícia, se espalhavam como veneno, contaminando a atmosfera. Não é possível que uma faxineira tenha tanto talento assim do dia para a noite. Ela dizia em voz alta para quem quisesse ouvir. Deve ter algo a mais, algo pessoal. As insinuações começaram a circular, transformando a admiração inicial de alguns em desconfiança. Os olhares de compreensão de Dona Márcia agora se misturavam com olhares de pena. A guerra silenciosa começava, uma batalha de preconceitos e inveja, onde a maior arma era a fofoca e a calúnia. Mas ela, com a força que a maternidade lhe havia ensinado, não recuou. Pelo contrário, a adversidade apenas fortaleceu sua determinação. Ela provaria a todos que não era apenas uma faxineira, mas uma mulher capaz de muito mais, e que sua ascensão não era fruto de favorecimento, mas de mérito e de uma perspectiva única que só ela poderia trazer. A luta apenas começava. A transição para seu novo papel não foi fácil. A sala do CEO, que antes era um espaço a ser limpo, agora se tornava seu novo local de trabalho. Um ambiente de reuniões e discussões que parecia um labirinto de termos técnicos e jargões corporativos. Ela se sentia como um peixe fora d'água, mas não se deixou abater. Cada dia era um novo aprendizado, cada reunião um desafio a ser superado. Ela ouvia atentamente, absorvia cada informação, e quando a oportunidade surgia, falava com a simplicidade e a clareza que só a experiência de vida poderia proporcionar. Sua presença nas reuniões do projeto de reestruturação de benefícios era um contraste marcante. Enquanto os consultores apresentavam gráficos complexos e análises de mercado, ela trazia a realidade nua e crua. Falava sobre a dificuldade de conciliar os horários de creche com a jornada de trabalho, sobre a importância de um plano de saúde acessível, sobre a necessidade de um transporte digno para os funcionários que moravam longe. Suas palavras, embora desprovidas de academicismo, ressoavam com uma verdade inegável, tocando o Sr. Fernando de uma forma que nenhum relatório havia conseguido. Ele a ouvia com atenção, seus olhos fixos nela, como se cada palavra fosse uma revelação. Apesar do apoio explícito do Sr. Fernando, a resistência dos outros membros da equipe era palpável. Os consultores, acostumados a um ambiente de elite, a olhavam com desdém disfarçado. As piadas internas, os olhares de canto de olho, as conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Tudo contribuía para um ambiente de isolamento. Maria, a colega invejosa, continuava a espalhar boatos, alimentando a fogueira da maledicência. Ela está lá só de enfeite. O chefe está usando ela para mostrar que é humano. É só questão de tempo até ela ser demitida. As fofocas, antes sussurros, agora chegavam aos seus ouvidos com mais frequência, trazidas por colegas que, com pena ou curiosidade, repetiam o que ouviam. A cada dia a pressão aumentava. Ela sentia o peso dos olhares, a desconfiança no ar. Mas, em vez de se encolher, ela se fortaleceu. A cada calúnia, a cada insinuação, sua determinação em provar seu valor crescia. Ela não estava ali por acaso, nem por favorecimento. Estava ali por mérito, por sua perspectiva única, por sua voz que precisava ser ouvida. O Sr. Fernando, percebendo o clima de hostilidade, decidiu intervir de forma sutil, mas eficaz. Em uma das reuniões, após a apresentação de um dos consultores, ele se virou para ela e perguntou, com um tom de voz que não deixava margem para dúvidas: "E você? O que pensa sobre isso? Qual a sua visão, considerando a realidade dos nossos funcionários?" A pergunta, feita de forma tão direta e respeitosa, silenciou a sala. Os consultores se entreolharam, surpresos com a valorização explícita. Ela, por sua vez, aproveitou a oportunidade. Com a voz calma, mas firme, apresentou uma contraproposta, baseada em suas próprias experiências e nas conversas que havia tido com outros funcionários da base. Falou sobre a importância de um auxílio creche, sobre a flexibilização de horários para mães, sobre a criação de um programa de capacitação profissional para que os funcionários pudessem crescer dentro da empresa.
Suas ideias eram práticas, humanas e, acima de tudo, viáveis. O Sr. Fernando ouviu cada palavra com um brilho nos olhos. Ao final, ele bateu na mesa, um gesto que indicava aprovação. É exatamente isso que precisamos. Uma visão que vai além dos números, que enxerga as pessoas por trás dos crachás. Seu apoio público foi um divisor de águas. A partir daquele momento, a resistência começou a diminuir. Os consultores, embora ainda relutantes, passaram a ouvi-la com mais atenção. As fofocas não cessaram completamente, mas perderam força. Apesar das pequenas vitórias, a pressão de conciliar a nova rotina com as responsabilidades maternas era imensa. As reuniões se estendiam até tarde. Os estudos para entender os termos técnicos tomavam suas noites. Aurora sentia sua ausência, e os momentos com a filha se tornavam ainda mais preciosos. Ela se desdobrava, dormia pouco, mas a cada sorriso de Aurora, a cada pequena conquista no trabalho, ela encontrava a força para continuar. Um dia, enquanto trabalhava em sua mesa, um e-mail chegou. Era do Sr. Fernando. O assunto: convite. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Era um convite para um jantar de negócios, com a presença de importantes investidores e parceiros da empresa. Um evento de gala, onde a alta cúpula da empresa estaria presente. E ao final do e-mail, uma observação. Sua presença é fundamental para apresentar a perspectiva dos funcionários sobre os novos benefícios. O convite a pegou de surpresa. Um jantar de gala? Ela, uma faxineira em um evento tão sofisticado? A insegurança voltou com força total. O que vestiria? Como se comportaria? As fofocas voltariam com força total. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de orgulho a invadiu. Era uma oportunidade de ouro, uma chance de mostrar a todos que ela não era apenas uma figura decorativa, mas uma voz importante, uma peça-chave na transformação da empresa. Aquele jantar seria um teste, um palco onde ela teria que provar seu valor, não apenas para os outros, mas para si mesma. E ela estava pronta para aceitar o desafio. A notícia do convite para o jantar de gala se espalhou como um incêndio, mais rápido e com mais intensidade do que qualquer fofoca anterior. A incredulidade era palpável. Uma faxineira em um evento de tamanha importância? Os comentários maldosos de Maria e de outros colegas ganharam força, transformando a admiração de alguns em pura inveja e desconfiança. Ela está se aproveitando da situação. Isso é um absurdo. O que ela vai fazer lá? Com certeza o chefe tem segundas intenções. Ela sentia os olhares de julgamento, os sussurros que a seguiam pelos corredores, mas, ao invés de se abalar, a raiva e a determinação se acenderam dentro dela. A maior preocupação, no entanto, não era com os boatos, mas com o vestido. Ela não tinha nada adequado para um evento daquele porte. Seu guarda-roupa era simples, funcional, feito para o dia a dia de uma mãe trabalhadora. Compartilhou sua aflição com Dona Márcia, que, com a sabedoria e a generosidade de sempre, ofereceu-se para ajudá-la. Minha filha, não se preocupe com isso. Tenho um vestido que usei no casamento da minha sobrinha, é lindo, e tenho certeza que vai ficar perfeito em você. E não se preocupe com o resto, você vai brilhar. A generosidade de Dona Márcia foi um bálsamo para sua alma. No dia do jantar, ela chegou cedo à casa da supervisora. O vestido, um modelo clássico e elegante em tom azul marinho, caía perfeitamente em seu corpo, realçando sua silhueta. Dona Márcia fez questão de arrumar seu cabelo e maquiá-la, transformando-a em uma mulher deslumbrante. Ao se olhar no espelho, ela mal se reconheceu. A faxineira de antes havia dado lugar a uma mulher confiante, elegante, pronta para enfrentar qualquer desafio. Ao chegar ao local do jantar, um salão suntuoso decorado com lustres de cristal e arranjos florais exuberantes, ela sentiu o peso dos olhares. A maioria dos convidados, homens e mulheres em trajes de gala, a observava com curiosidade e, em alguns casos, com um certo ar de superioridade. Ela respirou fundo, ergueu a cabeça e caminhou com a dignidade que Dona Márcia lhe havia ensinado. O Sr. Fernando a esperava na entrada e seus olhos se iluminaram ao vê-la. "Você está deslumbrante", ele disse, com um sorriso sincero. O elogio a deixou corada, mas também a encheu de confiança.
Durante o jantar, ela foi apresentada a importantes investidores e parceiros da empresa. O Sr. Fernando fez questão de ressaltar sua importância no projeto de reestruturação de benefícios, elogiando sua visão e sua capacidade de trazer a realidade dos funcionários para a mesa de discussões. Ela, por sua vez, falou com clareza e convicção, apresentando as ideias que havia desenvolvido e defendendo a importância de um ambiente de trabalho mais humano e inclusivo. Sua voz, que antes era apenas um sussurro nos corredores da empresa, agora ecoava no salão, chamando a atenção de todos. No entanto, a calma foi quebrada por um incidente inesperado. Enquanto ela conversava com um grupo de investidores, Maria, a colega invejosa que havia se infiltrado no evento através de um convite de última hora de um parente distante, se aproximou com um sorriso forçado e um copo de vinho na mão. Ora, ora, quem diria, a nossa faxineira virou estrela, ela disse, com um tom de voz carregado de sarcasmo. Antes que ela pudesse responder, Maria, acidentalmente, tropeçou, derramando o vinho tinto sobre seu vestido azul marinho. A mancha se espalhou rapidamente, manchando o tecido e o momento. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Maria, com um sorriso de escárnio, fingiu surpresa. Oh, meu Deus, que desastre! Sinto muito, foi sem querer. A humilhação a atingiu em cheio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a chorar. Não daria a Maria a satisfação de vê-la desabar. O Sr. Fernando, que observava a cena de longe, percebeu a malícia no ato de Maria. Ele se aproximou rapidamente, com uma expressão de fúria contida. Maria, o que significa isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Maria tentou se justificar, mas ele a interrompeu. Peça desculpas imediatamente e retire-se. Você não é bem-vinda aqui. Maria, chocada com a repreensão pública, tentou argumentar, mas o olhar do Sr. Fernando a fez recuar. Ela se desculpou a contragosto e saiu do salão, humilhada. O Sr. Fernando, então, se virou para ela com um olhar de preocupação. Você está bem? Não se preocupe com o vestido, podemos resolver isso. Mas ela não se preocupava com o vestido. Preocupava-se com a imagem, com a mensagem que aquele incidente transmitia. Ela sabia que Maria havia tentado sabotá-la, diminuí-la, mas ela não permitiria. Com um sorriso triste, mas determinado, ela olhou para o Sr. Fernando e disse, estou bem, e não vou deixar que isso estrague a noite. O Sr. Fernando, impressionado com sua força e resiliência, fez um gesto para que ela o seguisse. Ele a levou para uma sala reservada, onde havia um kit de primeiros socorros para emergências. Com a ajuda de uma funcionária, ela conseguiu limpar a mancha do vestido, embora a marca ainda fosse visível. Ao retornar ao salão, ela foi recebida com aplausos. Os investidores que haviam testemunhado a cena a olhavam com admiração. Aquele incidente, que Maria havia planejado para humilhá-la, acabou por reforçar sua imagem de mulher forte e determinada. O jantar continuou, e ela, apesar da mancha no vestido, brilhou. Suas palavras, sua postura, sua resiliência, tudo contribuiu para que ela se destacasse. Ao final da noite, o Sr. Fernando a acompanhou até a saída. Você foi incrível, ele disse com um sorriso. Você não apenas representou os funcionários, mas também nos deu uma lição de vida. Naquela noite, ela não apenas apresentou um projeto, mas também quebrou barreiras. Mostrou que a capacidade não se mede por títulos ou por roupas caras, mas por caráter, inteligência e determinação. O vestido manchado se tornou um símbolo de sua luta, de sua resiliência, de sua vitória. E ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A faxineira havia se tornado uma voz, uma inspiração, e o caminho para um futuro promissor estava apenas começando a se abrir. Após o jantar de gala, a atmosfera na empresa mudou. A tentativa de Maria de sabotá-la, que deveria ter sido um golpe humilhante, acabou por se reverter em seu favor. O apoio público do Sr. Fernando e a forma como ela lidou com a situação, com dignidade e resiliência, silenciaram muitos dos murmúrios e fofocas. Aqueles que antes a olhavam com desconfiança, agora a observavam com um misto de respeito e curiosidade. A mancha em seu vestido, que ela havia tentado esconder,
tornou-se uma marca de sua força, uma cicatriz de batalha que a tornava ainda mais admirável. Ela se dedicava ao projeto de reestruturação de benefícios com afinco redobrado. As horas de estudo se multiplicavam. Os livros sobre gestão de pessoas e políticas de RH se acumulavam em sua pequena mesa. Analisava números, estudava relatórios, pensava em soluções reais para os problemas que os funcionários enfrentavam. Creches acessíveis, planos de saúde que realmente cobrissem as necessidades, auxílios que fizessem a diferença na vida das famílias. Sua mente, antes focada em tarefas de limpeza, agora fervilhava com ideias inovadoras e humanas. O relacionamento entre ela e o Sr. Fernando se aprofundava, mas de forma discreta, quase imperceptível para os olhos alheios no ambiente corporativo. As reuniões de trabalho se estendiam, transformando-se em conversas sobre a vida, sobre sonhos, sobre os desafios de ser pai e mãe. Ele a ouvia com uma atenção que ia além do profissional, e ela, por sua vez, encontrava nele um ouvinte atento, um mentor e, aos poucos, um amigo. Fora do escritório, eles se encontravam para discutir o projeto, mas as conversas inevitavelmente desviavam para assuntos pessoais, para a vida de Aurora, para as memórias de infância dele. A cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais forte, mais profunda, construída sobre o respeito mútuo e uma admiração crescente. No entanto, a discrição não era suficiente para conter a inveja e a maledicência. Maria, a colega que havia sido advertida após o incidente no jantar, não se conformava com a ascensão dela. A humilhação pública a havia transformado em uma inimiga ainda mais ferrenha. Ela continuava a espalhar boatos, agora com mais veneno, usando as conversas e os encontros discretos entre ela e o Sr. Fernando como combustível para suas insinuações. Eles estão juntos, é óbvio. Ela só está subindo por causa dele. É um caso de favorecimento, um absurdo. Os sussurros antes contidos começaram a ganhar força novamente. As fofocas se tornaram mais audaciosas, mais diretas. Os olhares de desconfiança voltaram, e a pressão sobre ela aumentava a cada dia. Ela sentia o peso das acusações, a injustiça das insinuações. Mas por mais que doesse, ela se recusava a se deixar abater. Sabia de sua integridade, de seu esforço, de sua dedicação. Até que um dia, o boato virou denúncia formal. Um envelope lacrado, com o logotipo do Comitê de Ética da empresa, foi entregue em sua mesa. Dentro, uma notificação, uma denúncia anônima por favorecimento, conflito de interesses e promoção por relacionamento pessoal. O coração dela gelou. Era o que Maria tanto queria, o golpe final para derrubá-la. A denúncia não era apenas contra ela. O Sr. Fernando também seria investigado. O nome dele estava ali, ao lado do dela, em uma lista de acusações que pareciam querer destruir tudo o que haviam construído. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa, desta vez sem sussurros, mas com a gravidade de um escândalo. Todos os olhos estavam sobre eles. O projeto de reestruturação de benefícios que ela havia abraçado com tanto afinco estava por um fio. Sua reputação, sua carreira e até mesmo a do Sr. Fernando estavam em risco. O Comitê de Ética era composto por diretores da empresa, um grupo de pessoas sérias e imparciais, encarregadas de zelar pela conduta e pelos valores da organização. A reunião foi marcada para dali a uma semana. O tempo parecia se arrastar. Ela passou dias e noites sem dormir, revisando cada detalhe do projeto, cada número, cada argumento. Queria ter certeza de que não havia nenhuma falha, nenhum ponto fraco que pudesse ser usado contra ela. O Sr. Fernando, por sua vez, manteve-se calmo e firme. Ele a procurou oferecendo apoio e garantindo que tudo seria esclarecido. Não se preocupe, ele disse. Nós sabemos a verdade, e a verdade sempre prevalece. Suas palavras a confortaram, mas a apreensão ainda a corroía. A batalha final estava prestes a começar. No dia da reunião, ela chegou cedo, o coração batendo forte no peito. O Sr. Fernando já a esperava, com um semblante sério, mas determinado. A sala do Comitê de Ética era austera, com uma grande mesa de madeira escura e cadeiras dispostas em semicírculo.
Os diretores a observavam com expressões impenetráveis. Ao invés de fugir, ela decidiu enfrentar. Com a voz embargada pela emoção, mas firme e confiante, ela começou a apresentar seu trabalho. Não era apenas um projeto, era a sua vida, a sua luta, a sua voz. Falou sobre as necessidades dos funcionários, sobre a importância de um ambiente de trabalho justo e humano. Mostrou dados, estudos, pesquisas, tudo o que havia aprendido e desenvolvido nos últimos meses. Cada palavra era carregada de convicção, de conhecimento, de verdade. O Sr. Fernando, em sua vez de depor, declarou publicamente que a escolha dela para o projeto foi por mérito, por sua visão única e sua capacidade de trazer a realidade para a mesa. Ele elogiou sua dedicação, sua inteligência, sua resiliência. Sua defesa foi um testemunho poderoso, que silenciou qualquer dúvida sobre a integridade da decisão. A comissão, após analisar os fatos, os documentos, os depoimentos e, principalmente, a qualidade do trabalho dela, chegou a uma conclusão: inocentaram ambos. Reconheceram o projeto como necessário e elogiou sua qualidade e relevância. A denúncia anônima foi arquivada e a verdade finalmente prevaleceu. Aquele momento foi um divisor de águas, não apenas para ela, mas para toda a empresa. A justiça havia sido feita e a força de uma mulher, que começou limpando corredores, havia sido reconhecida e validada. A verdadeira reviravolta, no entanto, ainda estava por vir, aguardando o momento certo para se manifestar. A inocentação pelo Comitê de Ética foi um alívio imenso, um peso que se dissipou de seus ombros. A notícia se espalhou pela empresa com a mesma velocidade que as fofocas, mas desta vez com um tom de admiração e respeito. Aqueles que duvidaram, que a julgaram, agora a olhavam com outros olhos. A verdade, como o Sr. Fernando havia dito, havia prevalecido, e ela havia saído ainda mais forte daquela batalha. A colega invejosa, Maria, que havia orquestrado a denúncia, recebeu uma advertência formal por conduta antiética e difamação. Sua reputação na empresa foi abalada, e ela se tornou alvo de olhares de desaprovação. A justiça, embora tardia, havia chegado para todos. Poucos dias depois da decisão do comitê, ela foi chamada novamente à sala do Sr. Fernando. O coração dela acelerou, uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele a recebeu com um sorriso caloroso, um brilho nos olhos que ela já começava a reconhecer. "Parabéns", ele disse. "Seu trabalho no projeto foi excepcional. E sua postura diante da adversidade foi inspiradora. Você provou a todos o seu valor." Ele então fez um gesto para que ela se sentasse e continuou. "A diretoria, em reconhecimento ao seu talento e à sua dedicação, decidiu que é hora de você assumir um novo desafio. Você será promovida oficialmente para o cargo de coordenadora de benefícios e qualidade de vida. Seu projeto será implementado em toda a empresa, e você será responsável por sua execução e acompanhamento." Ela mal podia acreditar no que ouvia. Coordenadora de benefícios e qualidade de vida. Era um salto gigantesco, um sonho que parecia inalcançável. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria e gratidão. A faxineira havia se tornado uma líder, uma voz para os funcionários, uma agente de transformação. A notícia de sua promoção foi recebida com uma mistura de surpresa e, para a maioria, de aplausos. Os funcionários da base, aqueles que ela representava, a abraçavam nos corredores, agradecendo por sua luta, por sua voz. Ela se tornou um símbolo de esperança, um exemplo de que, com esforço e dedicação, é possível superar qualquer barreira. Os dias seguintes foram de intensa adaptação. Ela se mudou para uma nova sala, um espaço próprio com uma mesa grande e um computador moderno. As pilhas de livros e relatórios aumentaram, mas agora ela os lia com um novo propósito, com a responsabilidade de implementar um projeto que impactaria a vida de milhares de pessoas. Ela se dedicava com afinco, estudando cada detalhe, buscando as melhores soluções, sempre com o foco nas necessidades reais dos trabalhadores. O relacionamento com o Sr. Fernando continuava a se aprofundar. As reuniões de trabalho se tornaram mais frequentes e as conversas mais íntimas. Ele a incentivava, a apoiava, a desafiava a ir além.
Ela, por sua vez, encontrava nele não apenas um chefe, mas um confidente, um amigo, alguém que a enxergava além do cargo, além das aparências. A admiração mútua se transformou em algo mais, um sentimento que crescia silenciosamente, mas com uma força avassaladora. Fora do ambiente corporativo, eles começaram a se encontrar com mais frequência, sob o pretexto de discutir o projeto, mas com o desejo de estar juntos. Jantares discretos, passeios em parques, visitas a museus. Nessas ocasiões, a formalidade dava lugar à leveza, às risadas, às conversas descontraídas. Ele conheceu Aurora e a pequena, com sua inocência e alegria, o conquistou de imediato. A cena com a bebê na sala do chefe, que havia sido o estopim de tudo, agora se repetia em momentos de ternura, com ele observando Aurora brincar, com um brilho nos olhos que não passava despercebido por ela. A discrição, no entanto, era a palavra de ordem. Ambos sabiam que um relacionamento entre chefe e subordinada, ainda mais em uma empresa tão grande e com a história que eles tinham, seria alvo de novos julgamentos e fofocas. Eles queriam proteger o que estava nascendo, dar tempo para que o sentimento amadurecesse, longe dos olhos curiosos e das línguas afiadas. 2 meses se passaram desde sua promoção. A rotina no setor de recursos humanos, embora desafiadora, era gratificante. Ela via o impacto de seu trabalho na vida dos funcionários, os sorrisos de alívio, as palavras de agradecimento. A creche interna da empresa, uma de suas propostas mais ousadas, estava em fase de planejamento, e a ideia de ver mães e pais trabalhando com a tranquilidade de ter seus filhos por perto enchia seu coração de alegria. Em uma tarde comum, enquanto organizava alguns documentos em sua mesa, ela recebeu um envelope lacrado. Era um convite, mas não da empresa. O logotipo no canto superior esquerdo era de uma organização parceira, uma ONG renomada no setor de inclusão social. O coração dela disparou. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, um convite formal. Uma proposta para assumir a coordenação de um programa nacional de inclusão de mães solo no mercado de trabalho. Uma iniciativa grandiosa, criada por aquela empresa parceira, inspirada diretamente na creche interna e nos relatórios que ela havia escrito para o projeto de reestruturação de benefícios. O nome dela, que antes era apenas o de uma faxineira, agora era referência para outras mulheres, um exemplo de superação e inspiração. Ela, que havia começado limpando corredores, agora era convidada para liderar um programa nacional. O choque foi imenso, a emoção avassaladora. Era a prova de que sua voz havia sido ouvida, que sua luta havia valido a pena. O mundo estava se abrindo para ela de uma forma que ela jamais imaginou. Aquele convite não era apenas uma proposta de trabalho, era a confirmação de que sua história, sua vida, tinha um propósito muito maior do que ela jamais havia sonhado. E a verdadeira jornada, a que a levaria a impactar a vida de milhares de mulheres, estava apenas começando. O convite da ONG ressoou em sua mente por dias, uma melodia de possibilidades e um eco de um futuro que ela jamais ousou sonhar. Era uma oportunidade grandiosa, um chamado para impactar a vida de milhares de mulheres, para ser a voz de tantas mães solo que enfrentavam os mesmos desafios que ela havia superado. A proposta era tentadora, mas a decisão complexa. Havia o senhor, Fernando, a empresa que lhe dera a chance de crescer, e, acima de tudo, a estabilidade que havia conquistado para a Aurora. Ela sabia que precisava conversar com o Sr. Fernando. A relação entre eles havia se aprofundado de uma forma que transcendia o profissional. Ele não era apenas seu chefe, mas um confidente, um amigo, alguém que a entendia e a apoiava incondicionalmente. Marcou uma reunião, o coração batendo forte no peito, as palavras ensaiadas em sua mente. Ao entrar na sala dele, a tensão era palpável. Ele percebeu sua apreensão. Ela entregou o convite, observando a expressão dele mudar à medida que lia. Seus olhos, que antes brilhavam com admiração, agora se encheram de uma tristeza sutil, quase imperceptível. Ele a ouviu com atenção, sem interrompê-la, enquanto ela explicava a importância do projeto, o impacto que poderia ter, a chance de fazer a diferença em uma escala muito maior.
quando ela terminou, o silêncio preencheu a sala. Ele se levantou, caminhou até a janela e observou a cidade lá embaixo. Eu sabia que esse dia chegaria, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você é talentosa demais para ficar em um único lugar. E sei que você tem um propósito maior. Ele se virou para ela, os olhos marejados. É uma perda imensa para a empresa, mas uma vitória para o mundo. Você nasceu para isso. Aquelas palavras vindas dele foram um bálsamo para sua alma. Ele a apoiaria, mesmo que isso significasse sua partida. A decisão que antes parecia tão difícil, agora se tornava mais clara. Ela aceitaria o desafio. A notícia de sua saída da empresa para assumir um cargo de liderança em uma ONG nacional se espalhou como um raio. A surpresa foi geral, mas desta vez não houve fofocas, apenas admiração. Muitos colegas, inclusive Maria, que agora a olhava com um misto de respeito e arrependimento, a parabenizaram. Ela havia provado a todos que seu talento era genuíno, que sua ascensão era fruto de mérito e não de favorecimento. A despedida da empresa foi emocionante. Os funcionários da base, aqueles que ela havia representado e defendido, fizeram questão de se despedir dela com abraços e palavras de gratidão. Dona Márcia, com os olhos marejados, a abraçou como uma filha. Vá e brilhe, minha menina. Você merece tudo de bom. O senhor. Fernando fez um discurso público, elogiando sua trajetória, sua coragem, sua visão. Ele a chamou de mulher inspiradora, um exemplo de resiliência e determinação. Suas palavras foram um tributo à sua jornada, um reconhecimento público de seu valor. No final do discurso, ele se aproximou dela e, diante de todos, a abraçou. Um abraço longo, carregado de emoção, que dizia muito mais do que palavras. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou a organizar a transição. Passou seu conhecimento para a equipe. Garantiu que o projeto de benefícios continuasse em boas mãos. Cada detalhe foi planejado com cuidado, para que sua saída não causasse nenhum impacto negativo. Finalmente, chegou o dia de sua mudança. Ela e Aurora se despediram da pequena casa do bairro humilde, da vizinha Dona Lúcia, que chorava de emoção e orgulho. A ONG havia oferecido um apartamento funcional e confortável para ela e Aurora, perto da nova sede, para facilitar sua adaptação. Era um novo começo, uma nova vida em uma nova cidade. Ao chegar ao novo apartamento, ela sentiu uma mistura de euforia e apreensão. O espaço era maior, mais iluminado, com uma vista para um parque arborizado. Aurora, com sua curiosidade infantil, explorava cada canto, seus olhos brilhando de alegria. Enquanto arrumava as poucas malas, o celular tocou. Era o Sr. Fernando. Chegou bem? Ele perguntou, a voz suave. Sim, ela respondeu, um sorriso no rosto. É lindo aqui. Eles conversaram por um tempo sobre a mudança, sobre os planos para o novo trabalho, sobre Aurora. A conversa era leve, mas carregada de uma intimidade que havia crescido entre eles. Antes de desligar, ele hesitou por um momento. Eu queria te dizer uma coisa, ele disse, a voz um pouco mais séria. Eu sei que você está começando uma nova fase, e eu te desejo todo o sucesso do mundo. Mas eu também queria que você soubesse que você é muito especial para mim, e que eu vou sentir sua falta. As palavras dele a pegaram de surpresa. Ela sentiu o coração acelerar. Você também é muito especial para mim, Sr. Fernando. Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. E eu também vou sentir sua falta. A conversa terminou ali, mas as palavras dele ecoaram em sua mente. Era um novo capítulo em sua vida profissional, mas também em sua vida pessoal. O relacionamento com o Senhor. Fernando, que havia começado de forma tão inusitada, estava agora em um novo patamar. Um patamar de incertezas e possibilidades. Ela sabia que a distância seria um desafio, mas também sabia que a conexão entre eles era forte o suficiente para resistir. A faxineira havia se tornado uma líder nacional, mas o coração dela ainda guardava um segredo, um sentimento que estava apenas começando a florescer. E o destino, sempre imprevisível, ainda guardava muitas surpresas para ambos. Os primeiros meses em sua nova função foram intensos e desafiadores.
O Programa Nacional de Inclusão de Mães Solo no mercado de trabalho era ambicioso, exigindo dedicação total. Ela viajava por todo o país, encontrando-se com líderes comunitários, empresários e, o mais importante, com as mães que seriam beneficiadas pelo projeto. Cada história que ouvia, cada sorriso de esperança que via, reforçava sua convicção de que estava no lugar certo, fazendo a diferença que sempre sonhou. Aurora se adaptou rapidamente à nova rotina. A creche da ONG, com seu ambiente acolhedor e educadores carinhosos, tornou-se um segundo lar para a pequena. Ela se sentia mais leve, mais presente para a filha, sem a culpa que a corroía quando trabalhava na empresa. Os finais de semana eram dedicados exclusivamente à Aurora, com passeios no parque, visitas a museus e momentos de pura diversão. Apesar da distância, o contato com o Sr. Fernando era constante. Mensagens de texto diárias, ligações noturnas que se estendiam por horas, e, sempre que possível, encontros discretos. Ele a visitava em sua nova cidade, sob o pretexto de reuniões de negócios, e ela, por sua vez, retornava à antiga cidade para encontros semelhantes. Nessas ocasiões, a formalidade dava lugar a uma intimidade crescente. Jantares à luz de velas, passeios de mãos dadas, conversas profundas sobre seus medos, seus sonhos, seus sentimentos. A atração entre eles era inegável, um magnetismo que os puxava um para o outro. Em um desses encontros, após um jantar romântico, ele a levou para um mirante com vista para a cidade. A luz da lua iluminava seus rostos, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de seus corações batendo. Ele a olhou nos olhos com uma ternura que a fez suspirar. Eu não consigo mais esconder o que sinto por você, ele confessou, a voz rouca. Eu te amo. As palavras dele a pegaram de surpresa, mas não a assustaram. Ela sentia o mesmo, um amor que havia crescido silenciosamente, mas com uma força avassaladora. Eu também te amo, ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, sob a luz da lua, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo que selou um amor que havia nascido em meio a salas luxuosas e desafios inesperados. A partir daquele dia, o relacionamento deles se tornou oficial, embora ainda discreto. Eles não queriam que a exposição pudesse prejudicar a imagem dela na ONG ou a dele na empresa. O amor deles era um tesouro a ser guardado, um segredo compartilhado apenas por eles e por Aurora, que com sua inocência já havia aceitado o Sr. Fernando como parte de sua vida. No entanto, a vida, como sempre, guardava novas surpresas. Em uma manhã, enquanto se preparava para uma reunião importante, ela sentiu um mal-estar. Tonturas, náuseas, uma fadiga incomum. Os sintomas se repetiram nos dias seguintes, e uma suspeita começou a crescer em sua mente. Comprou um teste de gravidez. O resultado positivo a deixou em choque, mas também a encheu de uma alegria indescritível. Ela estava grávida novamente. A notícia, no entanto, trazia consigo uma série de desafios. Como contaria ao Sr. Fernando? Como conciliaria a nova gravidez com a liderança de um projeto nacional? E, acima de tudo, como lidaria com a repercussão de ter um filho com o CEO da empresa onde havia sido faxineira? A sociedade, ela sabia, seria implacável no julgamento. Ela decidiu que a primeira pessoa a saber seria o Sr. Fernando. Marcou um encontro, o coração batendo forte no peito. Ao vê-lo, ela não conseguiu conter a emoção. Eu tenho uma notícia para você, ela disse, a voz embargada. Eu estou grávida. O rosto dele se iluminou, um sorriso que ia de orelha a orelha. Ele a abraçou forte, girando-a no ar. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber, ele exclamou, os olhos marejados. Nós vamos ter um bebê. A alegria dele era contagiante, mas ela não conseguiu ignorar as preocupações. Mas e agora? Ela perguntou. Como vamos lidar com isso? Com a empresa? Com a ONG? Com as pessoas? Ele a olhou nos olhos, com uma determinação que a acalmou. Nós vamos lidar com tudo juntos, ele disse. Não vamos nos esconder mais. Vamos assumir nosso amor, nossa família e enfrentar o que vier. Não importa o que as pessoas digam. O que importa é o que sentimos um pelo outro e a família que estamos construindo.
As palavras dele foram um alívio, uma confirmação de que ela não estaria sozinha. Eles decidiram que era hora de tornar o relacionamento público. Não com um anúncio formal, mas com a naturalidade de um casal que não tinha mais nada a esconder. Começaram a aparecer juntos em eventos sociais, a compartilhar momentos em suas redes sociais, a viver seu amor sem medo. A reação da sociedade foi mista. Alguns aplaudiram a coragem do casal, a história de amor que havia superado barreiras sociais e preconceitos. Outros, no entanto, criticaram, insinuaram, julgaram. As fofocas voltaram, mas desta vez eles estavam preparados. O amor deles era mais forte do que qualquer calúnia. A empresa do Sr. Fernando, que antes havia sido palco de tantas fofocas, agora se tornava um exemplo de inclusão e diversidade. Ele, com sua postura de apoio e transparência, mostrou que o amor não tem classe social, não tem preconceitos. E ela, com sua força e sua história, inspirou milhares de mulheres a acreditarem em seus sonhos, a lutarem por seus direitos, a construírem suas próprias histórias de sucesso. O casamento foi simples, íntimo, com a presença apenas de amigos e familiares mais próximos. Aurora, com um vestido de florista, roubou a cena com sua alegria e inocência. A cerimônia foi um testemunho de amor, superação e a celebração de uma família que havia sido construída com base em respeito, admiração e um amor que havia florescido nos lugares mais inesperados. Alguns meses depois, o segundo filho do casal nasceu, um menino saudável e lindo. A família estava completa e a felicidade transbordava. Ela, a ex-faxineira que havia se tornado líder nacional, agora era também uma mãe realizada, uma esposa amada e uma inspiração para todos que a conheciam. Sua história era a prova de que o amor, a determinação e a crença em si mesma podem transformar vidas, quebrar barreiras e construir um futuro que vai muito além dos sonhos mais ousados. Os anos se passaram e a vida do casal se consolidou em uma harmonia que parecia ter sido tecida pelo próprio destino. A ex-faxineira, cujo nome se tornou sinônimo de resiliência e inspiração, continuou sua jornada à frente do Programa Nacional de Inclusão de Mãe Solo. Sob sua liderança, a ONG floresceu, expandindo suas ações para além das expectativas, impactando positivamente a vida de centenas de milhares de mulheres em todo o país. Ela não era apenas uma coordenadora, mas uma mentora, uma voz, uma esperança para tantas que se viam sem saída. Sua história era contada em palestras, artigos e até em um documentário, tornando-se um farol para quem buscava um caminho. O Sr. Fernando, por sua vez, continuou à frente da empresa, mas com uma visão renovada. A experiência ao lado dela o havia transformado, tornando-o um líder mais humano, mais empático, com um olhar atento às necessidades de seus colaboradores. A empresa se tornou um modelo em políticas de inclusão e bem-estar, com a creche interna, o programa de flexibilização de horários e os benefícios que ela havia idealizado, agora plenamente implementados e copiados por outras grandes corporações. Ele se orgulhava de cada conquista dela, de cada vida que ela tocava, e a apoiava em cada novo desafio. A família cresceu em amor e cumplicidade. Aurora, a primogênita, cresceu em um ambiente de afeto e inspiração. Inteligente e curiosa, ela absorvia as lições de vida de seus pais, mostrando desde cedo um interesse em causas sociais e um desejo de fazer a diferença. O filho mais novo, um menino alegre e cheio de energia, trazia ainda mais luz para o lar. A casa era um refúgio de risadas, de conversas animadas, de momentos preciosos que construíam as memórias de uma família feliz. Apesar da vida pública e das responsabilidades profissionais, eles faziam questão de manter a chama do amor acesa. Jantares românticos, viagens a dois, e acima de tudo a cumplicidade no dia a dia. Eles eram parceiros em tudo, no trabalho, na criação dos filhos, nos sonhos. A história de amor deles, que começou de forma tão improvável, tornou-se um exemplo de que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais, preconceitos e expectativas. Em um dia ensolarado de primavera, em um evento de gala promovido pela ONG para celebrar seus 10 anos de existência, ela estava no palco, recebendo uma homenagem por seu trabalho. O salão estava lotado, com autoridades, empresários
e, o mais importante, com centenas de mães que haviam sido beneficiadas pelo programa. O Sr. Fernando estava na primeira fila, com Aurora e o filho mais novo, os olhos brilhando de orgulho. Ao final de seu discurso de agradecimento, ela fez uma pausa, olhou para o marido e os filhos, e um sorriso sincero iluminou seu rosto. Hoje, ao olhar para trás, para a minha jornada, eu vejo que cada desafio, cada obstáculo, cada lágrima valeu a pena. Ela disse, a voz embargada pela emoção. Eu comecei como uma faxineira invisível para muitos, com um sonho de dar uma vida melhor para minha filha. E hoje estou aqui com uma família linda, um trabalho que amo, e a oportunidade de impactar a vida de tantas mulheres. Ela continuou, os olhos marejados. Mas nada disso seria possível sem o apoio, o amor e a crença de uma pessoa muito especial. O homem que me viu além das aparências, que acreditou no meu potencial, que me deu a mão quando eu mais precisei. O homem que me ensinou que o amor não tem classe social, não tem preconceitos, não tem limites. Ela se virou para o senhor. Fernando, que a olhava com os olhos cheios de lágrimas. Fernando, meu amor, obrigada por ser meu porto seguro, meu parceiro, meu grande amor. Você me deu a família que eu sempre sonhei e a coragem para ir além. A plateia aplaudiu de pé, emocionada com a declaração de amor. O senhor Fernando subiu ao palco, a abraçou forte e a beijou sob os aplausos e os flashes das câmeras. Era um momento de celebração, não apenas de um projeto de sucesso, mas de uma vida construída com base em amor, superação e a crença inabalável no poder da transformação. A história da faxineira que se tornou líder nacional e encontrou o amor de sua vida era um conto de fadas moderno, uma prova de que a vida pode surpreender nos momentos mais inesperados. E que, às vezes, a maior riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas, na capacidade de enxergar o valor em cada indivíduo e na coragem de seguir o coração, não importa o quão improvável o caminho possa parecer. A jornada dela, que começou com um pano e um balde, havia se transformado em um legado de amor, esperança e um futuro brilhante para as próximas gerações. Os aplausos ecoaram pelo salão, um coro de reconhecimento que selava não apenas uma década de trabalho árduo da ONG, mas também a extraordinária jornada de uma mulher. Aquele momento no palco, com Fernando ao seu lado e os filhos na primeira fila, tornou-se uma imagem icônica, um símbolo de que a vida, quando vivida com propósito e amor, pode reescrever os mais improváveis dos destinos. Nos anos que se seguiram, a influência dela se expandiu para além das fronteiras do Brasil. Seu modelo de inclusão de mãe solo no mercado de trabalho, com a creche interna e o suporte psicossocial, foi replicado em outros países da América Latina, e ela se tornou uma consultora internacional, viajando para compartilhar sua expertise e inspirar governos e empresas a adotarem práticas mais humanas e equitativas. Sua voz, antes restrita aos corredores de uma empresa, agora ecoava em fóruns globais, defendendo os direitos das mulheres e a importância da equidade de gênero. Fernando, ao seu lado, continuou sendo seu maior pilar. A empresa, sob sua liderança, prosperou, não apenas financeiramente, mas também em reputação. Ele implementou programas de mentoria para funcionários de base, inspirados na própria história dela, garantindo que talentos ocultos tivessem a oportunidade de ascender. A cultura da empresa se transformou, tornando-se um ambiente onde a diversidade era celebrada e o potencial de cada indivíduo valorizado. Ele e ela formavam uma dupla poderosa, um exemplo de como o amor e a parceria podem impulsionar tanto a vida pessoal quanto a profissional. Aurora, agora uma jovem mulher, trilhava seu próprio caminho, mas com a mesma paixão por causas sociais que via em sua mãe. Ela cursava serviço social na universidade e já atuava como voluntária em projetos da ONG, mostrando um talento natural para a liderança e uma empatia profunda pelas pessoas. O filho mais novo, com sua energia contagiante, começava a demonstrar interesse por tecnologia, sonhando em criar aplicativos que pudessem ajudar a resolver problemas sociais, um reflexo do ambiente inovador e consciente em que cresceu. A casa deles,
continuava sendo um refúgio, um lugar onde o amor e a alegria eram as bases. Apesar das agendas lotadas e das viagens constantes, eles priorizavam os momentos em família, os jantares juntos, as conversas à mesa, as risadas que preenchiam cada cômodo. A vida pública não os havia afastado de suas raízes, e eles faziam questão de manter a simplicidade e os valores que os haviam guiado desde o início. Um dia, ao retornar de uma viagem exaustiva, ela encontrou Fernando na sala, com uma caixa antiga nas mãos. Era a caixa de fotos que ela havia guardado por anos, com as poucas lembranças de sua vida antes de tudo mudar. Ele sorriu ao vê-la. Estava revendo algumas fotos, ele disse, mostrando uma imagem dela com Aurora, ainda bebê, na pequena casa onde moravam. Parece que foi ontem, não é? Ela se sentou ao lado dele e juntos folhearam as páginas do passado. Havia fotos dela como faxineira, com um uniforme simples, o olhar cansado, mas sempre com um brilho de esperança. Fotos de Aurora crescendo, dos primeiros passos, dos sorrisos banguelas. E então, as fotos da transformação, o vestido azul marinho manchado, o casamento simples, o nascimento do filho, os primeiros eventos da ONG. Quem diria, não é? Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. A faxineira e o CEO, uma história que ninguém acreditaria se não tivessem vivido. Fernando a abraçou forte. Acreditaram, meu amor, e ainda acreditam. Sua história é um farol para muitos, a prova de que a vida pode ser o que a gente quiser que ela seja, desde que a gente não desista de sonhar e de lutar. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do abraço dele, o cheiro familiar de seu perfume. Aquele momento de quietude e de reflexão sobre a jornada percorrida era mais valioso do que qualquer prêmio ou reconhecimento. Ela havia construído não apenas uma carreira de sucesso, mas uma vida plena, um legado de amor e esperança que se estenderia por gerações. A faxineira havia se tornado uma lenda, mas em seu coração ela continuava sendo a mesma mulher simples e determinada, grata por cada passo, cada desafio, cada amor que a havia transformado. E o futuro, com seus novos desafios e alegrias, esperava por ela, pronto para ser vivido com a mesma coragem e paixão que a haviam levado tão longe. Os anos continuaram a tecer a tapeçaria de suas vidas, adicionando fios de novas experiências, desafios superados e alegrias compartilhadas. A história da faxineira que ascendeu ao topo e encontrou o amor se tornou mais do que uma narrativa pessoal. Transformou-se em um legado vivo, um testemunho do poder da perseverança e da dignidade humana. Ela, agora uma voz respeitada em palcos internacionais, dedicava-se a expandir o alcance do programa de inclusão, adaptando-o às realidades de diferentes culturas e economias. Sua agenda era repleta de cúpulas globais, conferências da ONU e encontros com chefes de Estado, onde ela, com sua simplicidade e clareza inabaláveis, defendia a importância de políticas públicas que apoiassem as mães solo e promovessem a equidade de gênero. Seu nome era citado em livros e teses acadêmicas, como um case de sucesso em transformação social e liderança inspiradora. Fernando, ao seu lado, continuava a ser o pilar de sua força. Sua empresa, sob sua gestão visionária, não apenas mantinha sua posição de liderança no mercado, mas também se destacava como um farol de responsabilidade social corporativa. Ele havia criado uma fundação que financiava projetos de inclusão e educação, muitos deles em parceria com a ONG dela, solidificando ainda mais o impacto de suas ações conjuntas. A admiração mútua, que havia sido a semente de seu amor, crescia e se aprofundava a cada ano, manifestando-se nos pequenos gestos de carinho, nos olhares cúmplices e no apoio incondicional. Aurora, a primogênita, havia se formado em serviço social e, seguindo os passos da mãe, dedicava-se integralmente a causas sociais. Ela liderava um braço da ONG focado na educação de jovens mães, desenvolvendo programas inovadores que combinavam formação profissional com apoio psicossocial. Sua paixão e sua habilidade de se conectar com as pessoas eram notáveis, e muitos viam nela a sucessora natural do legado de sua mãe. O filho mais novo, por sua vez,
um jovem brilhante e criativo. Estava prestes a concluir a faculdade de Engenharia da Computação, com planos de usar a tecnologia para criar soluções que amplificassem o alcance das iniciativas sociais de sua família. A mesa de jantar da casa deles era um caldeirão de ideias, debates e sonhos, onde cada membro contribuía com sua perspectiva única para um futuro mais justo e inclusivo. Em uma tarde tranquila, enquanto ela e Fernando desfrutavam de um raro momento de paz no jardim de sua casa, observando os filhos interagirem com os netos que já começavam a chegar, uma cena simples e cotidiana, ela sentiu uma profunda sensação de gratidão. A vida havia sido generosa, mas também exigente. Cada passo, cada sacrifício havia valido a pena. Fernando, percebendo seu silêncio pensativo, segurou sua mão. "No que está pensando?" ele perguntou com a voz suave. Ela sorriu virando-se para ele. "Em tudo. Em como a vida nos trouxe até aqui. Lembro-me do primeiro dia em que entrei naquela sala de CEO com meu uniforme de faxineira e da sensação de que eu não pertencia àquele lugar. E agora, olha só onde estamos." Ele apertou sua mão. "Você sempre pertenceu a todos os lugares onde esteve, meu amor. A diferença é que agora o mundo enxerga o que eu vi desde o começo. Sua força, sua inteligência, seu coração enorme." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a brisa suave. "E você, Fernando, me deu a coragem de acreditar nisso. Você me ensinou que o amor não tem fronteiras nem rótulos. A história dele se tornou uma lenda, contada e recontada, inspirando gerações a quebrarem barreiras e a perseguirem seus sonhos, independentemente de suas origens. A faxineira que um dia limpou os corredores de uma grande corporação havia construído um império de esperança, um legado de amor e uma família que era a prova viva de que o destino pode ser reescrito com coragem, dignidade e um coração aberto. E assim, sob o sol poente, com a família reunida e o amor pulsando em cada fibra de seu ser, ela sabia que sua jornada, embora cheia de reviravoltas, havia encontrado seu mais belo e duradouro final. A tapeçaria de suas vidas continuava a ser tecida, não mais com os fios da luta e da ascensão, mas com os da consolidação e da expansão de um legado. A história da faxineira e do CEO havia transcendido as páginas dos jornais e os palcos das conferências, tornando-se um estudo de caso em universidades, um roteiro para documentários inspiradores e, mais importante, uma fonte de esperança para milhões. Ela, agora uma figura globalmente reconhecida, dedicava-se a um novo e ambicioso projeto: a criação de uma rede internacional de apoio à mãe solo, conectando ONGs, governos e empresas em um esforço conjunto para replicar e adaptar o modelo que havia criado. Viajava incansavelmente, mas com a serenidade de quem sabe que está cumprindo um propósito maior. Sua voz, carregada de experiência e empatia, era ouvida com respeito em todos os cantos do mundo. Fernando, seu eterno companheiro, continuava a ser a âncora de sua vida. Sua empresa, sob sua liderança, não só mantinha sua vanguarda em inovação e responsabilidade social, mas também se tornara um hub de talentos diversos, onde a meritocracia e a inclusão eram pilares inegociáveis. Ele havia se tornado um filantropo renomado, usando sua influência e recursos para apoiar causas sociais e ambientais, sempre com o discernimento e a visão que o caracterizavam. A parceria entre eles, tanto na vida pessoal quanto nos projetos de impacto, era inquebrável. Um testemunho de um amor que amadurecera com o tempo, tornando-se ainda mais profundo e resiliente. Aurora, com sua paixão inata por justiça social, havia assumido a presidência da ONG que sua mãe fundara, expandindo seus programas e adaptando-os aos novos desafios sociais. Ela era uma líder nata, com a mesma determinação da mãe, mas com uma abordagem contemporânea e uma visão global. O filho mais novo, um brilhante engenheiro de software, havia criado uma startup de tecnologia social, desenvolvendo plataformas e aplicativos que amplificavam o alcance das iniciativas de inclusão, conectando pessoas e recursos de forma inovadora. Os netos, que agora corriam pela casa, cresciam em um ambiente onde a compaixão, o propósito e a crença no poder da transformação eram valores fundamentais. Em um fim de tarde,
Sentados na varanda de sua casa, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e roxo, ela e Fernando desfrutavam de um momento de quietude. A vida havia lhes dado muito, mas também havia exigido muito. As cicatrizes das batalhas passadas eram lembretes de sua força, e as alegrias do presente, a recompensa por sua resiliência. Lembra-se daquele dia em que você me entregou o convite da ONG? Ela perguntou, a voz suave. Eu estava tão dividida, tão cheia de medos. Fernando segurou sua mão, entrelaçando seus dedos. Eu sabia que era o seu caminho, meu amor. Sempre soube que você estava destinada a algo grandioso, e eu só queria estar ao seu lado para ver você brilhar. Ela sorriu, os olhos marejados. E você brilhou comigo. Nós construímos tudo isso juntos. A história deles não era apenas sobre superação individual, mas sobre o poder da conexão humana, da crença mútua e da capacidade de transformar o mundo, um passo de cada vez. A faxineira que sonhou com uma vida melhor para sua filha havia se tornado uma matriarca de um legado que inspirava e capacitava, provando que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar, servir e deixar uma marca indelével de esperança no coração da humanidade. E enquanto o sol se punha, pintando o horizonte com promessas de um novo amanhecer, eles sabiam que sua jornada, embora com muitos capítulos já escritos, continuaria a se desdobrar, um testemunho vivo do amor que move montanhas e da fé que ilumina os caminhos mais improváveis. Os anos continuaram a fluir como um rio sereno, levando consigo as pressões da juventude e trazendo a sabedoria e a calma da maturidade. A história da faxineira e do CEO, agora contada em livros didáticos e documentários premiados, havia se solidificado como um pilar de inspiração, um lembrete perene de que a dignidade humana e a capacidade de superação não conhecem barreiras. Ela, com os cabelos prateados e um brilho ainda mais intenso nos olhos, havia se tornado uma figura icônica no cenário global da filantropia e do desenvolvimento social. Sua rede internacional de apoio à mãe solo era uma força motriz, com escritórios em diversos continentes e programas que impactavam milhões de vidas. Embora suas viagens tivessem diminuído em frequência, sua influência permanecia forte e ela dedicava seu tempo a mentorar a próxima geração de líderes sociais, transmitindo não apenas conhecimento, mas também a paixão e a resiliência que a haviam guiado. Fernando, ao seu lado, envelhecia com a mesma graça e determinação. Ele havia se afastado da gestão diária da empresa, passando o bastão para uma nova geração de executivos que ele mesmo havia treinado e inspirado com os valores de inclusão e responsabilidade social. Sua energia agora estava focada na fundação que havia criado, transformando-a em uma das maiores apoiadoras de iniciativas de equidade e sustentabilidade. A parceria com ela era a essência de sua vida, e eles desfrutavam de uma cumplicidade que só anos de amor e desafios compartilhados poderiam forjar. Aurora, agora uma mulher madura e uma líder respeitada, continuava a expandir o legado da mãe, adaptando a ONG às novas realidades digitais e sociais. Ela era uma força inovadora, com a capacidade de transformar ideias em ações concretas e de mobilizar pessoas em torno de causas nobres. O filho mais novo, com sua startup de tecnologia social consolidada, desenvolvia soluções de inteligência artificial para otimizar a distribuição de recursos e o impacto dos programas sociais, unindo a paixão da família por causas humanas com a vanguarda tecnológica. Os netos, já jovens adultos, começavam a traçar seus próprios caminhos, alguns seguindo os passos da família no campo social, outros explorando novas áreas, mas todos imbuídos dos valores de compaixão, justiça e propósito que haviam aprendido em casa. Em um aniversário de casamento, cercados por filhos e netos, em uma celebração íntima no jardim de sua casa, ela e Fernando observavam a alegria e a energia da família que haviam construído. A mesa estava repleta de risadas, histórias e o aroma de pratos caseiros. Era um retrato da vida que haviam cultivado, um jardim de amor e realizações. Fernando pegou a mão dela, os olhos marejados.
Quem diria, meu amor, ele sussurrou, que aquela faxineira e aquele CEO construiriam tudo isso. Um império de amor, não de dinheiro. Ela sorriu, apertando a mão dele. Foi o amor que construiu Fernando. O amor que nos viu além dos rótulos, que nos deu a força para enfrentar tudo. E você, meu amor, foi o arquiteto principal. A vida, com suas reviravoltas e surpresas, havia lhes ensinado que a verdadeira riqueza não estava nos títulos ou nas posses, mas na capacidade de amar, de se reinventar e de deixar um impacto positivo no mundo. A história deles era um farol, não apenas de sucesso, mas de humanidade, de que o amor e a dignidade podem florescer nos lugares mais inesperados e transformar o impossível em realidade. E enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, eles sabiam que seu legado, tecido com fios de coragem e um amor inabalável, continuaria a brilhar, iluminando o caminho para as gerações futuras. Os anos avançaram, trazendo consigo a serenidade que apenas uma vida plena de propósito e amor pode oferecer. A história da faxineira e do CEO, que um dia foi um sussurro de fofoca, depois um brado de inspiração, agora era um épico sussurrado entre gerações, um conto de fadas moderno que provava a força do espírito humano. Ela, com a sabedoria estampada em cada ruga de seu rosto e a calma em seu olhar, havia se tornado uma matriarca amada, não apenas de sua própria família, mas de uma vasta comunidade de mulheres e líderes que ela havia tocado. Suas aparições públicas eram raras, mas cada palavra sua era um bálsamo, um guia para aqueles que continuavam a lutar por um mundo mais justo. Ela passava seus dias entre o jardim que cultivava com carinho, as conversas com seus netos e bisnetos, e a leitura de livros que a transportavam para novos mundos, sempre com um sorriso nos lábios. Fernando, seu eterno confidente e amor, envelhecia ao seu lado com a mesma dignidade e um brilho nos olhos que o tempo não conseguiu apagar. Ele havia se dedicado inteiramente à fundação, transformando-a em um farol de inovação social. Mas seu maior prazer era passar as tardes com ela, revivendo memórias, compartilhando silêncios confortáveis e simplesmente existindo um para o outro. A cumplicidade entre eles era palpável, um tecido invisível de compreensão e afeto que os unia de forma indissolúvel. Aurora, agora uma mulher de meia-idade com uma carreira brilhante e uma família próspera, continuava a liderar a ONG com a mesma paixão e inteligência de sua mãe. Ela havia expandido o alcance da organização, implementando programas de empoderamento feminino em comunidades carentes ao redor do mundo, sempre honrando os princípios e a visão que sua mãe havia semeado. O filho mais novo, um empresário de sucesso no setor de tecnologia social, usava sua influência para advogar por políticas de inclusão digital, garantindo que a tecnologia fosse uma ferramenta para o bem-estar social. Os netos e bisnetos, a nova geração, cresciam imersos em um legado de serviço, amor e a crença inabalável no poder da transformação. Em uma tarde de outono, enquanto o sol pintava o céu com tons dourados, ela e Fernando estavam sentados em seu banco favorito no jardim, de mãos dadas, observando as folhas caírem. O silêncio entre eles era preenchido por décadas de memórias, de risadas, de desafios superados e de um amor que havia resistido a todas as tempestades. Lembra-se daquele dia em que você me trouxe o café e eu derramei no seu vestido? Fernando perguntou, um sorriso nostálgico no rosto. Quem diria que aquele desastre seria o começo de tudo? Ela riu suavemente, apertando a mão dele. Foi o destino, Fernando, e a sua bondade, que me viu além do uniforme. Você me deu uma chance e eu agarrei com todas as minhas forças. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de uma ternura profunda. Você não precisava de mim para brilhar, meu amor. Você já carregava a luz dentro de si. Eu só tive o privilégio de estar lá para ver. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz que só a presença dele podia trazer. A vida havia sido uma jornada extraordinária, cheia de reviravoltas, de desafios que pareciam intransponíveis, mas também de triunfos que superavam os sonhos mais ousados. A faxineira havia se tornado uma lenda, mas em seu coração ela continuava sendo a mulher que amava sua família, que se importava com as pessoas
e que acreditava no poder transformador do amor. E assim, enquanto o sol se punha, pintando o horizonte com as cores da despedida, eles permaneceram ali, unidos pela história que haviam construído, pelo amor que os havia guiado e pelo legado que deixariam para o mundo. A jornada havia chegado ao seu ponto mais sereno, um final que não era um fim, mas a celebração de uma vida vivida com propósito, dignidade e um amor que ecoaria por toda a eternidade. O tempo, que antes parecia um rio caudaloso de desafios e conquistas, agora fluía como um riacho sereno, murmurando histórias de uma vida bem vivida. A narrativa da faxineira e do CEO havia se transformado em um legado imortal, gravado não apenas em páginas e telas, mas nos corações de incontáveis pessoas. Ela, com a sabedoria dos anos e a graça de quem compreendeu a essência da existência, passava seus dias em uma quietude produtiva. Seus olhos que um dia viram a poeira dos corredores, agora contemplavam o florescer de um mundo mais justo, um mundo que ela, em parte, havia ajudado a moldar. Sua presença era um bálsamo, e suas raras palavras, pérolas de sabedoria que guiavam a nova geração de líderes sociais. Ela dedicava-se a escrever suas memórias, não para a vanglória, mas para que a história de sua superação e do amor que a impulsionou jamais fosse esquecida. Fernando, seu amor e cúmplice de uma vida inteira, permanecia ao seu lado, um pilar de força e carinho. Seus dias eram preenchidos com a gestão da fundação, que se tornara um farol de inovação e impacto social, e, acima de tudo, com a presença dela. Eles compartilhavam longas conversas no jardim, recordando os primeiros dias, os desafios superados, as alegrias construídas. O amor deles, que havia desafiado todas as expectativas, era agora um laço inquebrável, um testemunho silencioso de que a alma reconhece a alma, independentemente de rótulos ou posições sociais. Aurora, com a maturidade de uma líder experiente, havia levado a ONG a patamares globais, expandindo os programas de empoderamento feminino para regiões remotas e construindo pontes entre culturas. Ela era a personificação do legado de sua mãe, uma força imparável de compaixão e inteligência. O filho mais novo, com sua empresa de tecnologia social, revolucionava a forma como a ajuda chegava aos mais necessitados, usando a inovação para amplificar o impacto das causas sociais. Os netos e bisnetos, agora em plena atividade, carregavam o sobrenome com orgulho, engajados em diversas áreas, mas todos com o mesmo senso de propósito e a paixão por fazer a diferença que havia sido a marca de seus antepassados. Em uma tarde de verão, o jardim da casa deles estava repleto de vida. Crianças corriam, risadas ecoavam e o aroma de flores frescas pairava no ar. Era uma celebração de família, um encontro de gerações que representava a culminação de uma vida de trabalho e amor. Ela e Fernando estavam sentados em seu banco favorito, observando a cena com um brilho sereno nos olhos. "Olha só o que construímos, Fernando", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Uma família, um legado, um mundo um pouco melhor." Ele apertou sua mão, um sorriso terno no rosto. "Nós fomos apenas os jardineiros, meu amor. A semente já estava em você, esperando o momento certo para florescer. E você floresceu mais linda e forte do que qualquer um poderia imaginar." Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do sol e a paz em seu coração. A vida havia sido uma jornada extraordinária, cheia de reviravoltas, de desafios que pareciam intransponíveis, mas também de triunfos que superavam os sonhos mais ousados. A faxineira havia se tornado uma lenda, mas em seu coração ela continuava sendo a mulher que amava sua família, que se importava com as pessoas e que acreditava no poder transformador do amor. E assim, enquanto o sol se punha, pintando o horizonte com as cores da despedida, eles permaneceram ali, unidos pela história que haviam construído, pelo amor que os havia guiado e pelo legado que deixariam para o mundo. A jornada havia chegado ao seu ponto mais sereno, um final que não era um fim, mas a celebração de uma vida vivida com propósito, dignidade e um amor que ecoaria por toda a eternidade, perpetuado nas gerações que viriam e nas vidas que eles haviam tocado.
O crepúsculo da vida deles não trouxe sombras, mas um brilho suave e constante, como o de uma estrela guia que se recusa a se apagar. A história da faxineira e do CEO havia deixado de ser apenas uma narrativa para se tornar um mito contemporâneo, um farol de esperança que se erguia sobre as ondas do tempo, inspirando cada nova geração a sonhar e a lutar. Ela, com a sabedoria acumulada em cada ano vivido e a serenidade que só a paz interior pode conferir, era agora a grande matriarca, a fonte de onde a família e a vasta rede de impacto social bebiam inspiração. Seus olhos, que um dia viram o mundo através da lente da invisibilidade, agora contemplavam um horizonte de possibilidades que ela mesma havia ajudado a desbravar. Suas memórias, finalmente compiladas em um livro, tornaram-se um best-seller global, traduzido para dezenas de idiomas, um testemunho vibrante de que a dignidade e a determinação podem mover montanhas. Fernando, seu amor inabalável, permanecia ao seu lado, envelhecendo com a mesma distinção e um sorriso que guardava a doçura de uma vida inteira de cumplicidade. A fundação que ele havia construído era um colosso de filantropia, mas seu maior tesouro continuava sendo os momentos compartilhados com ela, as conversas silenciosas no jardim, o simples toque de suas mãos envelhecidas. O amor deles, que havia florescido contra todas as probabilidades, era agora um monumento à resiliência do afeto humano, um elo que o tempo não podia quebrar. Aurora, com a força e a inteligência herdadas de ambos os pais, havia se tornado uma figura proeminente no cenário internacional de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A ONG, sob sua liderança, havia se transformado em uma organização global, abordando não apenas a inclusão de mães solo, mas também questões de educação, saúde e empoderamento econômico para mulheres em todo o mundo. O filho mais novo, um visionário da tecnologia, continuava a inovar, criando soluções digitais que democratizavam o acesso à informação e aos recursos para comunidades marginalizadas, garantindo que o legado de seus pais se adaptasse e prosperasse na era digital. Os netos e bisnetos, agora espalhados por diversas áreas, desde a arte à ciência, todos carregavam consigo a chama do propósito, a crença de que cada indivíduo tem o poder de fazer a diferença. Em um dia de outono, com as folhas caindo suavemente ao redor, ela e Fernando estavam sentados em seu banco favorito no jardim, sob a sombra de uma antiga árvore. A brisa trazia o perfume das flores e o eco distante das risadas de seus bisnetos brincando. Era um momento de paz profunda, de gratidão silenciosa. Fernando, ela murmurou, sua voz um pouco mais fraca com a idade, mas ainda cheia de ternura. Você se lembra do primeiro dia em que nos vimos? Eu estava tão assustada, tão pequena naquele mundo. Ele sorriu, apertando sua mão com carinho. E eu vi uma força que você ainda não sabia que possuía. Vi a mulher que mudaria meu mundo e o mundo de tantos outros. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto e o amor que a envolvia. A vida havia sido uma tapeçaria rica, tecida com fios de dor e alegria, de luta e triunfo. A faxineira havia se tornado uma lenda, mas em seu coração ela permanecia a mulher que amava sua família, que se importava com cada ser humano e que acreditava, acima de tudo, no poder transformador do amor. E assim, enquanto o sol se punha suavemente no horizonte, pintando o céu com tons de despedida e promessa, eles permaneceram ali, dois seres unidos por uma história extraordinária, por um amor que transcendia o tempo e por um legado que continuaria a florescer. Um testemunho eterno de que, com coragem e um coração aberto, o impossível pode se tornar a mais bela das realidades. A jornada deles, embora se aproximasse de um fim terreno, viveria para sempre, um eco de esperança para as gerações vindouras. O outono da vida deles chegou com a suavidade de uma brisa morna, pintando os cabelos de branco e a pele com a sabedoria dos anos. A história da faxineira e do CEO não era mais apenas contada, ela era sentida, respirada, uma parte indelével da tapeçaria social que ambos ajudaram a tecer. Eles haviam se tornado um farol de inspiração, um lembrete vivo de que a dignidade, o amor e a perseverança
podem florescer nos solos mais improváveis. Em seus dias mais avançados, o jardim de sua casa tornou-se seu santuário particular. Ali, entre o perfume das rosas e o canto dos pássaros, eles passavam horas de mãos dadas em um silêncio que falava volumes. As palavras já não eram tão necessárias. Um olhar, um leve aperto de mão, bastava para comunicar décadas de cumplicidade, desafios superados e um amor que havia amadurecido como um bom vinho. Ela, com a serenidade que só a plenitude pode trazer, revia mentalmente cada passo de sua jornada. O uniforme manchado, o olhar de Fernando que a viu além das aparências, a coragem de abraçar o desconhecido na ONG, a alegria de ver Aurora e o filho crescerem, a expansão de um sonho que começou tão pequeno. Cada memória era um fio dourado em sua alma, tecendo uma vida rica em propósito. Fernando, ao seu lado, sentia a mesma paz profunda. Sua empresa, agora liderada por uma nova geração, que ele e ela haviam moldado com seus valores, continuava a prosperar, mas seu maior orgulho era a fundação que levava o nome de ambos, um monumento vivo ao impacto que podiam ter. Ele relembrava o dia em que a viu pela primeira vez, a simplicidade dela que o cativou, a força silenciosa que o atraiu. O amor deles não foi um conto de fadas instantâneo, mas uma construção diária, tijolo por tijolo, de respeito, admiração e uma conexão de almas que transcendia qualquer barreira social. Em uma tarde particularmente dourada, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, eles estavam sentados em seu banco favorito. A brisa suave acariciava seus rostos, e o eco das risadas de seus bisnetos, que brincavam à distância, trazia uma melodia de continuidade. Ela virou-se para ele, um sorriso terno nos lábios. "Fernando", ela sussurrou, a voz quase um sopro. "Nós fizemos isso. Não fizemos. Nós vivemos." Ele apertou sua mão com a força que ainda lhe restava, os olhos marejados de uma emoção profunda. "Vivemos, meu amor, e amamos, e deixamos algo que vai durar muito além de nós." Naquele instante, enquanto o último raio de sol beijava o horizonte, uma sensação de leveza os envolveu. Não havia medo, apenas uma paz indescritível. Suas mãos permaneceram unidas, seus olhares fixos no pôr do sol, como se estivessem contemplando o início de uma nova e eterna jornada. Seus corações, que haviam batido em uníssono por tantas décadas, agora pareciam se fundir com a própria essência do jardim, com a luz do sol que se desvanecia e com a promessa de um legado que jamais se apagaria. A faxineira e o CEO, o amor que desafiou o mundo, encontraram seu derradeiro e sereno descanso, não como um fim, mas como a transição para a eternidade de sua história, que continuaria a inspirar, através de Aurora, do filho, dos netos e de todos aqueles cujas vidas foram tocadas por sua extraordinária jornada. Fim da história. Que desfecho emocionante para uma história tão inspiradora. Acompanhamos a jornada de uma mulher que, de faxineira a líder global, desafiou todas as expectativas, encontrou o amor verdadeiro em Fernando e construiu um legado de esperança e transformação. Desde o primeiro encontro inusitado, passando pela coragem de seguir um novo caminho, até a construção de uma família e um império de impacto social, a vida deles nos ensina que não há limites para quem sonha e luta. Se você se emocionou com cada capítulo dessa narrativa e sentiu a força desse amor e dessa superação, não deixe de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo histórias que tocam a alma. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar o quanto essa jornada te inspirou e, claro, compartilhe com todos que precisam de uma dose de fé e resiliência. Queremos saber, qual foi o momento mais marcante para você? Deixe seu comentário abaixo. E para aqueles que, como nós, amam uma boa história, temos uma surpresa. À esquerda da tela você encontrará uma playlist completa com outras narrativas incríveis, cheias de reviravoltas, emoção e personagens inesquecíveis. Clique e mergulhe em mais mundos de inspiração.